Olá, me chamo Nelson Wagner. E eu sou a Tatiana. Estamos aqui no Moveabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. A gente conversar rapidamente sobre alguns aspectos de dor crônica, tá? Porque pode ser que você esteja aí passando por essa situação ou conheça eventualmente alguém que tenha que lidar com esses desafios. E é muito interessante porque as estratégias medicamentosas, ou seja, você tomar um remédio para aliviar a dor, ele funciona até certo ponto. As estratégias até mesmo da fisioterapia, né, em relação àqueles que o pessoal fala que está tomando choquinho, que são a eletroestimulação, às vezes até mesmo ultrassom, laser, dependendo do caso, eles também vão funcionar até um certo ponto. E aí é muito comum pessoas que lidam e convivem com a dor crônica falar: eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo, isso aqui diminuiu durante um tempo, isso aqui diminuiu durante um tempo, mas sempre volta a dor, ou ela volta cada vez pior. Então, infelizmente, a dor crônica ela é uma condição que vai afetar de forma bem negativa a vida dessa pessoa, atrapalhando em convívio social, no sentido de talvez eu não vá numa festa por conta dessa dor, talvez eu não vá na igreja por conta da dor. Começa a atrapalhar às vezes em questões financeiras, de não conseguir um trabalho ou ter muitos dias de afastamento por conta dessa dor. Então, todas essas situações negativas, associado ao contexto emocional, vai piorando ainda mais essa sensibilidade para a dor. E aí, às vezes, a gente fala de um funil negativo, né? É coisa como uma espiral que vai cada vez descendo mais profundo do poço. E hoje, quando a gente pensa em trabalhar com a dor crônica, a gente tem que pensar nessa característica holística, em olhar a pessoa como um todo e um trabalho multiprofissional. Não sou só um terapeuta, não é só um médico, não é só um físio que vai te ajudar. O ideal seria todas essas pessoas juntas. O ideal seria todo mundo conversando com todo mundo, né? Todos os profissionais se conversando e trabalhando juntos. Mas se você pelo menos passar por diferentes profissionais, às vezes é esse conjunto dessa mistura que vai te permitir lidar com essa dor com uma qualidade um pouco melhor. É importante que a gente entenda que quando a gente pensa em aspectos de dor crônica, eu não tenho uma única solução. Eu não vou ter uma solução rápida e nem fácil, não vai ser tomar um remédio que isso vai sumir. É um trabalho diário, é um trabalho constante para fazer esse manejo, para tentar controlar o que piora e para tentar aumentar as atividades e o prazer nas coisas que melhoram a dor. E com isso a gente vai controlando, mas não é que você não vai lidar com a dor. Em algum momento ela vai aparecer, em algum momento ela vai retornar, mas a gente vai aprendendo a lidar com ela. E isso tem um aspecto importante porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade de aprender. A gente chama isso de neuroplasticidade. A neuroplasticidade ela é muito boa na grande maioria dos aspectos. É isso que permite que a gente tenha uma boa memória, em lembrar de coisas que já aconteceu, ou aquela coisa de andar de bicicleta e nunca mais esquecer. Então, o nosso cérebro ele é capaz de se adaptar e de se adequar aos estímulos que nós damos para ele. Só que ele é capaz de adaptar no estímulo negativo também. E isso que é o complicado, né? Como eu brinquei, tem sempre o positivo e o negativo, nunca é um só. Se está indo para um lado, vai para o outro. Então, o nosso cérebro ele é capaz de aprender a sentir dor. E isso é muito desafiante. Porque às vezes você não tem mais a causa da dor. Vamos supor, era um nervo, foi lá e fez bloqueio do nervo, mas a dor pode continuar existindo. Cortou, teve um acidente, amputou a perna, tem dor de membro fantasma, porque teu cérebro acredita que ainda tem aquela perna, por exemplo. Ou uma osteoartrose do joelho, colocou prótese,
mudou, tirou tudo que pudesse estar acontecendo de estímulo para dor, então não tem mais nada na periferia, só que teu cérebro aprendeu a sentir a dor. E aí ele volta com essa dor, às vezes mesmo depois de você operar. E isso é muito complicado, porque tem muitos pacientes que colocam toda a cura, né, toda a expectativa da cura na operação. Não, eu vou operar a coluna, nunca mais eu vou sentir dor. Isso não é real, na grande maioria dos casos, infelizmente. Você pode operar e você pode continuar com dor. A gente chama isso de síndrome da falha cirúrgica. E os índices agora que a gente tem observado são muito altos, no sentido de pessoas que operam, às vezes de 30% a 70%, dependendo do tipo de cirurgia, vai retornar essa dor. Às vezes até uma dor pior, por conta de todo o processo cirúrgico que passa, etc. Então é muito interessante estudar a dor, não é interessante viver com ela, mas se a gente consegue aprender a viver com ela, eu acredito que a gente possa aprender a viver sem. Então, fortalecer esses aspectos emocionais que me dão uma relação de prazer, entender qual é a minha emoção com a dor, se eu percebo a dor como um processo de punição, ou se eu percebo a dor como algo pelo qual eu mereço estar passando. Tudo isso vai influenciar em como eu vou ter uma determinada resposta, por exemplo, em como eu vou me comportar e como eu vou conseguir lidar com essa situação no meu dia a dia. Tudo isso para falar, basicamente, né, que o nosso cérebro ele é capaz de aprender a sentir algo negativo. Ele pode ser capaz de aprender a sentir algo positivo. E é isso que a gente quer desenvolver, é isso que a gente quer tentar trabalhar. Então, se você é uma pessoa que está lidando com uma dor crônica, entendendo tudo isso que a gente tem conversado, fale com profissionais que te atendem, entenda que não é um único profissional, mas esse conjunto de pessoas, que as atividades que te dão prazer, elas vão ser importantes, mas que, por exemplo, o exercício físico, ele vai ser fundamental. Vou fazer uma pausa só para a gente falar de exercício, que eu acho que vale a pena de entender isso. O exercício, ele é tão fundamental que eu não consigo entender porque ele é tão menosprezado. O Nelson é melhor do que eu para defender o exercício físico, né? Mas quando a gente faz uma atividade física, a gente libera neurotransmissores que estão relacionados com a sensação de prazer. A gente libera neurotransmissores que vão atuar como se fosse um tipo de uma farmácia interna. Então, libera neurotransmissores que vão diminuir a minha sensação de dor, que vão diminuir um pouco do meu processo inflamatório. Então, o exercício físico estimula as células neuronais. A gente já tem estudos mostrando, né, que o exercício físico muda como o seu cérebro ativa, aumenta o volume de determinadas áreas. Então, praticar uma atividade física vai ser fundamental para o seu processo de recuperação e para o seu processo de manejo dessa dor. Só que o que as pessoas às vezes não entendem é que eu tenho que estar bem e não sentir dor nenhuma para poder fazer atividade física ou para poder fazer algum tipo de exercício. Isso não é verdade. Você vai ter que fazer o exercício apesar da dor. Você vai ter que fazer o exercício muitas vezes com um pouco de dor. A gente tem parâmetros, né? O ideal é que você proponha um profissional que entenda isso. Tem parâmetros de dor que são aceitáveis. A gente fala de uma escala de 0 a 10. Então, a gente aceita, às vezes, dependendo do tipo de exercício, dependendo da condição do paciente, até 5. Tô com uma dor 5, mas estou lá fazendo agachamento. Estou com uma dor 5, mas estou lá fazendo uma flexão de braço, estou fazendo um supino. Por quê? Isso, felizmente, é o que vai te ajudar a recuperar.
fazer o exercício apesar da dor. E a gente volta àquilo que o Nelson estava conversando um pouco, que a nossa sociedade, de maneira geral, quer tirar todas as dores que a gente tem, né? A gente vive numa sociedade em que a gente não quer sentir mais as coisas. E eu concordo até certo ponto que tem muitas coisas que são difíceis de serem sentidas. Mas é preciso sentir dor, medo, raiva, é preciso entender essas emoções e aprender a conviver com elas, e a gente continua aqui apesar delas. Né, Messi? Não importa, né? Faça uma prática corporal, né? Eu sou adepto da prática corporal, né? A gente fala de exercício, mas exercício é por um período, e depois você tem que dar uma prática, porque o exercício também é como uma medicação, né? Ele tem uma dose, tal. Ele serve para você levar você a uma condição, né? E depois você tem que fazer alguma prática, algum movimento. Aí você pode fazer o que você quiser. Você pode dançar, jogar e tal. Mas até lá, você usa um processo mais dosado para poder se trabalhar. Mas não fique com medo de que vai doer ou que, né? Vou dar um exemplo. Pausa, limpa a garganta, aí pode cortar. Por exemplo, quando você machuca e está cicatrizando, às vezes coça e às vezes a casquinha dói de tirar. Né? Ou seja, tem uma dor ali, tem um incômodo, mas é um processo de cura. Então lembre-se, às vezes o processo de cura é um pouco desagradável também. Para a gente poder ir finalizando, deixar algumas sugestões. Quando a gente leva a atenção, por exemplo, para a respiração, normalmente eu consigo diminuir a percepção da dor. Não que a dor vá deixar de existir, mas a percepção, como o meu cérebro entende aquela dor, às vezes eu consigo distrair ela. Então aqui no nosso canal tem alguns exercícios de respiração, por exemplo, que você pode fazer, exercícios de respiração associado ao movimento que te causa essa dor. Então são algumas estratégias para que você possa sair também, né, assistiu a essa conversa, mas que você possa sair com algumas estratégias a mais. Procure profissionais que sejam capacitados também, né? Acho que isso é importante, porque aí ele vai poder te orientar melhor do seu processo mais específico. Mas você pode usar a respiração associada ao movimento, você pode usar uma ideia de entender o que aquela dor está te causando, quais são os aspectos negativos que essa dor te traz, mas entender também, às vezes, que a dor ela pode trazer um aspecto positivo. A gente fala isso, por exemplo, quando tem uma situação de família e aí a dor está te trazendo a atenção da família. A dor está te trazendo um cuidado, às vezes, de um familiar que você talvez pudesse não ter antes. Então, às vezes, tenta fazer uma listinha de aspectos positivos que essa dor possa estar trazendo. Talvez seja difícil encontrar, mas pode ser que existam. E aspectos negativos relacionados a essa dor. Quando você estiver fazendo essa lista, você pode buscar entender qual é a emoção associada a isso. Como que você sente quando você tem a dor? E se o que você sente de fato corresponde com aquilo que você apresenta. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu me sinto inválido por conta dessa dor. Eu sinto que eu não consigo fazer nada. Então, vamos listar, por exemplo, as coisas que você consegue fazer. E aí, às vezes, a gente consegue perceber que você faz muito mais do que você achava que estava fazendo de fato. Então, essa ideia da gente perceber, lidar com a respiração, entender melhor todo o processo da dor, se eu tenho aspectos positivos, se eu tenho aspectos negativos, o que eu consigo fazer de movimento e o que eu quero fazer também, né? Então, colocar às vezes metas e objetivos para serem alcançados. Então, eu quero dançar melhor, eu quero conseguir pegar as coisas em cima do meu armário sem me preocupar com essa dor.
Então, a gente começa a entender e trabalhar de uma forma um pouco mais integrada. Essas são as minhas sugestões iniciais. Procura trabalhar associado com a respiração, para a gente distrair um pouquinho o teu cérebro. E procura escrever um pouco e entender, listando tudo que já está associado com esse seu processo de dor. Obrigada por nos escutar até aqui. E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema, pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.